Você sabe de fato o que é operar o tempo e não operar o preço? Não ficar olhando candles e nem nada disso. Porque marcar um ciclo no gráfico, um ciclo de 90, um ciclo de 30, 270 ou o ciclo que for, isso não é operar tempo. Esperar uma abertura também não é operar tempo. Esperar o preço capturar uma liquidez, romper uma estrutura, fazer um MSS, mitigar um PRA, também não é operar tempo. Ou seja, isso, de uma certa forma, é reagir ao preço. Você espera o preço se movimentar, capturar uma liquidez, fazer uma inversão para depois sim você se posicionar. Ou seja, isso não é operar tempo, é reagir ao preço. Ou seja, o tempo está ali, o tempo está dentro da sua análise, mas quem ainda manda na sua decisão é o próprio candle. Operar tempo de verdade começa quando você para de perguntar o que o preço está fazendo e começa a perguntar o que precisa acontecer quando o relógio chegar ali. Ou seja, antes de existir, imagina assim, ó, a gente está hoje aqui, ó, o candle fechou no dia 21 de agosto. Aí eu venho aqui para vocês e falo que 7 de setembro ele vai fazer um topo, um fundo, depois 29 de setembro ele também vai fazer um topo, um fundo junto com o SMT e assim sucessivamente. Independente se existe liquidez, se existe um candle, se existe qualquer coisa. É isso daqui, ó. Eu estou olhando apenas tempo. Candle, preço, não importa. E é a partir disso que nasceu o Dead Time, tá? Foi essa obsessão de saber aonde o preço pode fazer viradas, aonde o algoritmo pode fazer entregas, que eu desenvolvi o Dead Time. Não para prever o preço, mas para identificar momentos em que o mercado muda de estado. Ou seja, o Dead Time não é sobre marcar apenas horários, é sobre entender que o mercado deixa de estar livre e começa a ser obrigado a entregar alguma coisa. Ou seja, isso é operar tempo, tá? Então, como por exemplo, aqui temos um ciclo lunar, tá? Isso daqui é um estudo avançado de Gann. Temos o ciclo lunar, temos o nosso DFR do ciclo lunar, os nossos leques. Ó, olha como por isso ele respeita os nossos leques. E aqui no meu grupo de alunos, ó, eu tenho um ciclo lunar, quando ele estava se encerrando, tá? Ó, que é esse ciclo aqui, ó, essa baixa, ele estava se encerrando e dando início a um novo ciclo. E eu mandei aqui para eles, ó, reparem essas datas. Hoje é 31/7. Então eu mandei essas datas: 6/8, 11/8, 18/8 e 31/8. Todos dentro de um ciclo lunar. Então o dia era 31, tá? 31 é aqui. Todo esse movimento ainda não existia. E olha o que a gente tem aqui, ó. Lembra das datas? 6, 11, 18, 31. Dia 6 eu tenho preço fazendo um fundo. Dia 11 eu tenho preço fazendo um fundo. E dia 18 eu tenho preço fazendo uma expansão. Então se eu jogar no diário, fica mais nítido a visualização, tá? Ó, deixa eu apagar os desenhos aqui, ó. Ó, dia 6, uma impulsão. Dia 6 ele cria um fundo. Dia 11 ele cria outro fundo fazendo um SMT. Aqui em cima temos um SMT. O preço ele não consegue trabalhar acima do nosso DFR. Então a gente tem o DFR do ciclo lunar, o preço fazendo um SMT nele, fechando acima do leque, depois voltando a trabalhar acima do leque junto com o SMT. O que eu espero para o dia 18? Uma expansão do movimento. Ó. E olhando desde o dia 6 até o dia 18, esse candle de 18 é o candle mais expressivo que a gente tem dentro desse ciclo todo. E agora, estamos no dia 23, vamos esperar dia 31 para ver o que pode acontecer. E foi baseado nesse estudo de Gann que eu comecei a entender que operar preço é de fato isso daqui. Ou seja, dia 31, a partir daqui eu não tinha uma liquidez criada, eu não sabia o que poderia acontecer, eu não sabia de nada, mas eu sabia que essas datas eram importantes para o preço. E a partir disso eu comecei a desenvolver estudos para me usar no meu intraday, porque a trigonometria, a raiz quadrada que Gann usa para fazer essas projeções de datas, eu precisei modificá-las para usá-las para o meu intraday. Porque aqui são projeções de dias, de anos, de meses. E eu queria algo mais objetivo para quê? Para o meu intraday, cara, meu diário. Eu preciso entender ali o que pode acontecer dentro do meu dia, quais são os movimentos de alta probabilidade, de baixa probabilidade, de construção de SMT, de captura de liquidez e etc. E baseado nisso, eu precisei mudar muita coisa. Eu precisei mudar a base da trigonometria, eu precisei desenvolver novos ciclos angulares para o dia. Então, o dead time ele é sempre extraído do segundo ciclo do dia, ou seja, o ciclo de 65 graus. Eu precisei mudar o sine, o cossine e a tangente para mim chegar no resultado que eu cheguei hoje. Então, o dead time em si são horários específicos que a gente tem no gráfico, aonde o preço ele tende a fazer movimentos de alta probabilidade, tá? E eu vou trazer aqui o exemplo ó, dessa semana para vocês, para a gente olhar, mas lembrando que no grupo de alunos aqui, eu também, durante a semana inteira, mostrei
todos os dead times, tá? Não expliquei o que é o dead time, mas eu sempre, deixa eu procurar aqui, mandei os prints para eles ficarem de olhos. Inclusive, teve alunos que, mesmo sem entender o que é o dead time, apenas olhando o gráfico, conseguiu ali pegar belos trades, tá? Porque é muito importante vocês entenderem que o dead time, ele não é um modelo operacional. O dead time são janelas de tempo de alta probabilidade. E quando o preço chega naquela janela de tempo, você pode procurar ali o que você quiser, né? Colocar o seu modelo operacional dentro daquela janela de tempo para ver se você consegue encaixar alguma coisa. Então tem aqui, ó, mandando com antecedência. Isso daqui é o mais alto nível de você operar o tempo. Ou seja, você tem o gráfico, aí você tem horários: 2h40, 4, 5h25, 7h15, 8h20, 10, meio-dia e 45 e 3h40. E você saber que a partir desses horários, o preço faz manipulações, capturas de liquidez e faz SMT, sem mesmo não ter nada no gráfico, tá? Então, durante a semana inteira, eu compartilhei aqui, ó, os trades que eu peguei exatamente nesses horários, tá? Ó, trades que eu pegava nesses horários. Então, durante a semana inteira, eu compartilhei com os alunos o nosso dead time da semana inteira. Agora, vamos lá dar uma olhada. A primeira informação que a gente tem no dead time é que a partir do horário que a gente tem marcado, ele vai abrir e vai capturar uma liquidez. Isso é muito objetivo, tá? Quando chega nesses horários, o preço ele vai em busca de uma captura de liquidez de forma direcional. Então, olha o que a gente tem aqui. 12h40, o preço abre, faz o nosso dolos, captura a liquidez, tá? Esse daqui é o modelo que eu mais gosto. Ó, próximo horário, preço crava fundo, ou seja, a gente tem uma impulsão, fez um topo, cravou fundo, o preço vem, captura a liquidez desse topo, faz um SMT e depois ó, ele vem em busca de capturar esse fundo. Ele não captura esse fundo, por quê? Porque ele faz SMT com o Dow Jones, tá vendo? Então a gente tem o mesmo fundo, ó, e o Dow Jones captura, e o S&P e o MQ são os ativos que faz a falha swing. Depois ele captura a liquidez do topo. Olha o que a gente tem aqui, ó, um novo horário abrindo. O preço abre, manipula e faz o que? A captura. Olha o que ele vem fazer aqui, ó. Ele sempre vem capturar liquidez. Então ele expande, captura liquidez, expande, captura liquidez. Depois a gente tem um topo cravado, tá? Nem sempre esses horários vamos conseguir cravar topos e fundos do NQ, que é o ativo que eu opero. Mas quando olhamos as tríades, olha o que a gente tem aqui na tríade, ó. O topo do S&P cravado, tá? Então ele faz um topo e esse topo ele é cravado para dar o quê? Continuidade no movimento. E ó, o preço crava e ele vem em busca do que, ó? Captura de liquidez. E lembra que eu falei para você que esses horários, eles são objetivos para capturar a liquidez? Aqui a gente teve um movimento de continuidade, ou seja, ele abriu e logo em seguida ele já virou. E olha como o movimento é direcional, ó, são movimentos direcionais para capturar a liquidez. Aqui o preço abriu, fez o dolos, que é um dos estágios do dead time, e a partir do momento que ele manipula, ó, direcional, tá vendo? Ó, direcional, mesma coisa, abriu, manipulou, a partir do momento que ele manipula, ele é direcional à captura de liquidez. Aqui é a mesma coisa, o preço abre, manipula e logo em seguida, ó, direcional, tá vendo que são só candles de baixa? Isso daqui foi o dead time de segunda-feira. Terça-feira, mesma coisa, olha o que a gente tem aqui, ó, dead time, 12h55, fazendo topo, depois um movimento direcional, ó, a captura de liquidez. 4h30, o preço abre, mitiga um PGRA, faz o nosso dolos, depois ó, direcional a uma captura de liquidez. E, como todos os estudos, nem sempre vamos acertar, né? Uma coisa que eu acho muito interessante em William Gunn, sou um grande estudioso das obras de William Gunn, que ele sempre previa topos e fundos de 2, 3 anos à frente, e 90% das vezes ele acertava exatamente aquele topo e aquele fundo. E uma coisa que é muito mais interessante, ele falava, além dele falar a data, ele ainda falava, aqui vai ser uma máxima e aqui vai ser uma mínima. E ele chegava a data exatamente, era uma máxima, onde ele falou que era uma máxima, e uma mínima, onde ele falou que era uma mínima. Isso para mim é surreal. Mas algumas vezes falha, ou seja, a gente não vai ter movimentos nenhum. Então esses movimentos onde não acontece nada, eu chamo de latência. Mas um fator, ele sempre vai fazer, que é o quê? Abrir o ciclo e capturar a liquidez. Então ele abre o ciclo, captura a liquidez. Abre o ciclo, ó, captura a liquidez. Abre o ciclo, captura a liquidez do fundo. Ele abre o ciclo, captura a liquidez do topo. E depois captura a liquidez do fundo. Abre o ciclo, aqui ele captura a liquidez do topo, só que aqui ele faz o quê? Um SMT. Depois ele captura essa liquidez, ó, desse fundo, desse fundo. Abre o ciclo, ó, mitiga o PGRA, captura a liquidez do fundo. Ou seja, mesmo em movimentos que não são clicáveis, porque entenda, não é toda a janela de tempo que a gente vai conseguir se posicionar. Essa janela de tempo referem-se a movimentos que o preço tende a fazer, entregas de preço que o algoritmo tende a fazer, capturas de liquidez sendo capturadas dentro desse intervalo de tempo, mas isso não significa que a gente vai conseguir clicar em todos os horários, tá? Vai ter horários que a gente vai ver o movimento acontecendo, mas não vamos conseguir se posicionar. Olha o que temos aqui. Aqui temos uma coisa bem legal.
que é o quê? Que é o IDT, que a gente vai entender como IDDM, que é o Intermarket Dead Time. O DT em si, ele é baseado apenas no NQ. Então a gente tem a angulação do segundo grau do dia do NQ, e a partir dele extraímos a raiz quadrada, multiplicamos pelo valor e pelo tempo, e desse resultado tiramos a trigonometria, que vão dar horários específicos de alta probabilidade. O IDT, que é o IDDM, o Intermarket Dead Time, ele é feito a mesma coisa, só que olhando também o S&P e o Dow Jones. E a gente tem ali horários semelhantes, onde os três ativos nos dizem a mesma coisa. E essas regiões são regiões de alta probabilidade. Então olha o que a gente tem no nosso IDT. 3,40 ele faz fundo, ó, ciclo de alta, tá? Então estamos num ciclo de alta. Temos essa liquidez para ser capturada. 3,40 ele faz fundo, expande, não captura liquidez. O que 4 horas vai ter que fazer? Terminar de capturar a liquidez. Isso é óbvio. Então ele já abre fazendo entrega de preço. Já abre, captura a liquidez ó, de todos esses topos. E o que 4,5 faz? Faz a máxima do movimento. Ó. Abre, manipula para cima e entrega os preços para baixo. Ó, limpando liquidez de todos esses fundos. Depois a gente tem ó, 8 horas cravado fazendo fundo e expansão. Lembra? Movimentos direcionais. A partir das 8, olha como esse movimento foi direcional. Depois a gente tem meio-dia 15 fazendo topo. A partir de meio-dia 15, olha como o movimento ele é direcional ó, na captura de liquidez. Então, entender o DT e as suas fases é muito importante, tá? O que são as fases do DT? É isso daqui, ó. Então, aqui eu tenho meu dead time, tá? E os 4 estágios. E aqui são as fases, ó. Eu tenho ímpetus, que é a aceleração, ou seja, o preço ele já abre acelerando para captura de liquidez. Eu tenho términos, que é o encerramento, que são as viradas, são topos e fundos cravados. Dolos, que é a manipulação, ou seja, ele abre, faz um falso movimento de alta e depois uma porrada para baixo, ou vice-versa, e depois eu tenho latente, que é onde o preço não faz nada. Ele captura uma liquidez do fundo, captura uma liquidez do topo, mas clicar a gente não consegue, porque é um movimento realmente muito feio. Tá? Eu não vou ler, mas depois se você quiser, ó, dá um print ou dá um pause, dá uma pausa no vídeo e ler todos esses 4 estágios, fique à vontade. Já lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa seu comentário aí falando o que você está achando desse estudo, ok? Depois aqui a gente tem quarta-feira, tá? Movimentos cravados, ó, 1,50 cravando fundo. Depois a gente tem aqui, ó, 2,55 fazendo topo, tá? Ó. E olha como o movimento é direcional. 2,55 faz topo, movimento direcional. E aqui, ó, 4,5, que é esse horário aqui, o que a gente tem? Ó, continuação, ou seja, olha como o movimento é direcional. Depois aqui a gente tem um fundo, 5,35, fazendo SMT, capturando a liquidez dos topos, tá? Ó, olha como são esses movimentos. 7,5, o que o preço faz 7,5? Chegou 7,5. Tem liquidez ainda para ser capturada? Não foi. Então 7,5 vai abrir fazendo o quê? A captura dessa liquidez. Ó. Então 7,5 abre, faz a captura de liquidez, ou seja, um movimento de continuação. 7,50 também, ó. Abre e faz o quê? Movimento de continuação. Esse movimento em si, eu postei ele com antecedência, tá? No meu Instagram. Marquei os horários, 8h35, 8h20 e 10h05. E ó, olha, toda essa porrada, eu cravei o fundo, tá? Então olha o que a gente tem aqui, ó. 8h35 fazendo fundo, 9h20 fazendo um fundo para continuação do que, ó, da captura desse liquidez. E 10h05 encerrando todo o movimento. Depois desse horário, tivemos aqui, ó, latente. Depois às 2h55, inclusive esse trade aqui eu postei no meu Insta, tá? Desde quando eu entrei nele até o fechamento. Eu tenho esse modelo que eu chamo de antecipação. Ou seja, lembra do modelo que eu falei que às vezes o preço ele vai abrir já fazendo a entrega de preço, já fazendo a expansão? Eu gosto quando eu tenho um movimento de antecipação. Então aqui eu tive um SMT, eu tive o preço trabalhando acima do double e aqui eu tenho 2,55. Ou seja, 2,55 abriu e a partir dele fez o que? Ó? Já abriu fazendo a entrega de preço, tá? Vindo aqui, capturar ó, liquidez desses topos. Então, o dead time em si, ele é o que? Ele é janelas de tempo de alta probabilidade. Ó, 2,40 fazendo topo para expansão. Também peguei esse trade das 4,5. O preço faz no SMT, no próprio M1, dá a minha entrada. 4,5 faz o quê? Ó? Já abre fazendo entrega de preço. 6,55 fazendo fundo, 8,5 fazendo a virada, tá? Então olha aqui, ó, ele abre, manipula, captura a liquidez dos topos. Aqui no nosso ativo, ele faz a falha, mas no S&P ele faz a captura e olha como o preço é direcional. Ó. 11,5 fazendo o dolo também, ó. Movimentos bonitos, tá? Então, lembrando que o dead time 40, 45, quer dizer, ele é um modelo, ele não é, na verdade, um modelo operacional. O que o dead time é? Ele é janelas de tempo, são janelas de tempo de alta probabilidade, tá? Então, olha o que a gente tem aqui, ó. Baseado nisso, você pode ter o modelo operacional que você quiser
e você apenas vai adaptar o seu modelo operacional, ou seja, você vai procurar entradas no seu modelo operacional dentro daquela janela de tempo. Então não importa o que você opere, SMC, ICT, projeções gráficas, não interessa. O Dead Time 45 são janelas de tempo de alta probabilidade e não um modelo operacional. Isso é o mais alto nível de você operar tempo. E eu vou abrir então a minha mentoria sobre o Dead Time 45. Esse conteúdo ele é excelente. Vocês precisam entender de fato o que é operar tempo, tá? Então aqui a gente já tem a nossa plataforminha, né, no Telegram, nossa comunidade, onde a gente vai estudar, tá? Então a gente vai falar sobre os ângulos. Eu vou mostrar para vocês como eu desenvolvo os ciclos. Então, o Nasdaq, eu já tenho o modelo operacional formado e validado, eu ainda estou validando ele para o ouro e estou validando ele para o euro e para cripto, tá? Também para o BTC. Não coloquei cripto aqui, mas em breve eu vou colocar. Então, os alunos que entrarem para essa mentoria agora vão desenvolver esses ciclos comigo. Então eu vou mostrar como eu faço, como eu testo, como eu descarto uma possibilidade, como eu trago, como eu dou nota para uma nova possibilidade que está dando certo. Então, cara, vai ser muito legal. Você vai aprender a como formar os seus próprios ciclos para você colocar em qualquer paridade que seja. Brinde, eu vou ensinar vocês o IDDM, tá? Que é o IDT, Intermarket Dead Time T85. Aqui vamos ter os nossos PDFs de apoio, aulas de reforço. Vou mostrar para vocês também aqui, vou liberar para vocês os prompts para vocês usarem na IA. Eu vou ensinar como vocês fazer todos esses cálculos, mas vocês podem usar também a própria IA, que é o que eu uso, que é muito mais fácil, muito mais rápido. Os nossas análises, modelos DT45 e aqui será a nossa sala de bate-papo. Então, se você quer dominar, se você quer entender o que de fato é operar tempo de verdade, você não pode ficar de fora dessa mentoria. Se você está vendo esse vídeo agora, ainda não ficou pronto o meu sitezinho, onde você vai clicar ali, vai ter todas as informações, links para pagamento, etc. Acredito que hoje é domingo, 10h39 da manhã, horário de Portugal aqui para mim. Acredito que até no final da noite esteja pronto, então se você assistir esse vídeo logo de cara, você não vai ter ainda o site pronto. Mas qualquer dúvida que você tiver, você pode estar me chamando no meu Instagram. No meu Instagram tem o meu WhatsApp, você pode mandar mensagem para mim, você pode comentar este vídeo. E as nossas aulas se iniciam no começo de setembro. Então não perca essa oportunidade de estudar sobre tempo e de fato dominar o que é operar tempo e não apenas ficar reagindo a preço achando que você opera tempo. Então é isso, time. Qualquer dúvida podem estar me chamando, que estou aqui para sanar as dúvidas de vocês. Vamos para cima. Valeu!